Boa noite, povo de Deus, boa noite, família carismática do estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Louvado seja o menininho Jesus, né? Por essa noite, por essa live. Tenho certeza que muitas maravilhas o Senhor fará nessa noite. Sejam bem-vindos. Louvado seja Deus. Que alegria estar aqui nessa noite, né? Poder falar um pouquinho do ministério que tanto amo, né? Que é o Ministério para Crianças e Adolescentes. Vamos aguardar, né? O Ministério para Famílias estar conectando conosco aqui nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês que entram nessa live, né, nessa noite. Sejam bem-vindos. É bom ter você aqui conosco. Deus abençoe. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para o Ministério para Famílias estar conectando conosco, participando desse momento especial, desse momento de graça. E você que já conectou nessa live, vai divulgando. Aproveita esse tempinho para ir compartilhando essa graça que será essa noite. Então já vai compartilhando, manda para os contatos, manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos. Compartilhe aí para que essa graça possa chegar a mais pessoas, porque será uma noite de bênçãos. Deus tem muito a falar para nós, para o nosso aprendizado, né? Então compartilhe aí, divulgue, aproveita aí esse tempinho aí, vamos lá, vamos compartilhando, divulgando essa live. Vamos aguardando aí, o Ministério para a Família estar chegando aí, né, conectando conosco, para a gente estar falando um pouquinho desses dois ministérios que são muito importantes no trabalho da renovação carismática, né, nessa evangelização, somam com essa evangelização, essa família carismática, né? Então, enquanto a gente espera, né, eles chegarem, vamos rezando uma Ave Maria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aguardar mais um pouquinho. E coloca aí, você que é do Ministério para Crianças e Adolescentes, eu já te convido a colocar a hashtag MCAMG. Vamos bombardear aí hashtag aí, ó. E você que é do Ministério para Famílias, coloca aí hashtag Ministério para Famílias.
Aí a Diocese de Uberlândia já está conosco aí do Ministério para Famílias. Louvado seja Deus. Deisiele, Pai Jesus, Deisiele, coordenadora do Ministério de Comunicação, né, no estado de Minas. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, o Ministério para Famílias. Deus abençoe você que já está conectado nessa live, né? Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Boa noite, você que está conectando nessa live, né, Ana Luísa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu só conferir. Vamos compartilhando a live, né? Até que o Ministério para Famílias entre nessa live. Então vamos compartilhando, aproveita esse momento, compartilha aí, para que essa graça possa chegar a mais corações. Esse momento de graça alcance mais corações. Então compartilha, divulga aí, povo de Deus. Vamos lá. Ministério para a Família, né, para entrar nessa live. Louvado seja Deus. A paz de Jesus! A paz, meus irmãos! Que alegria! Nossa, que bom te ver, meu irmão. Como você está? Estou bem, graças a Deus. E é uma alegria ver vocês também, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. É verdade. E uma coisa interessante, né, que sempre quando eu estava numa missão, alguma das missões que eu fui, vocês estavam também, né? A gente marcou muito essa questão. Louvado seja Deus. Então a gente esteve muito próximo, né? Verdade, Mike. Que alegria. Com certeza, eu acredito que esse momento aqui realmente é providencial, é coisa de Deus, porque o Ministério para as Famílias e o Ministério para Crianças e Adolescentes, na verdade, ele tem uma conexão muito grande, né, Mário? Sem dúvida. A verdade é que um não caminha sem o outro, né? Porque a nossa principal evangelização ela tem que acontecer dentro de casa. Então, as crianças precisam ser evangelizadas dentro de casa também. Então, um caminha com o outro, né? Não tem jeito. Verdade. Família com criança é unido ali, ó, juntinho. Bom demais. Irmãos, vocês querem fazer? Primeiro a gente quer desejar boas-vindas, né, amor? Para todo mundo que está chegando aí, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Todos vocês que estão chegando nessa live hoje.
essa live especial, que é uma live de partilha, né? Uma live bem família mesmo, né? Bem do nosso jeito, né? De pai e mãe e filhos. Uma live bem família. Então, seja muito bem-vindo. Ó, você que aí pode ir nesse aviãozinho e convidando outras pessoas do seu grupo de oração, do Ministério para as Famílias, do Ministério para as Crianças. Vem chegando, né? Vai convidando seus irmãos para a gente entrar juntos nessa live, porque hoje vai ser muito maravilhoso esse momento da gente partilhar um pouco das experiências dos nossos ministérios, né? Daquilo que a gente tem vivido nesse tempo, né? Nesse tempo que tá tudo diferente, né? O jeito de evangelizar. Tá um tempo assim, pandemia. Pandemia, né? Esse é o meu marido, viu, Marco? Mas que bom, irmão. Que bom que você está chegando aí. Seja bem-vindo nessa live. A gente podia começar com uma oração, né, irmão? Isso. Sim, sem dúvida. Vamos rezar um pouquinho, né? Um bom carismático gosta da oração, né? Então, não podemos ficar sem. Vamos sim. E nós estamos aqui, irmãos, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido a juntos rezarmos essa oração do Espírito Santo, clamando esse Espírito Santo que esteja hoje entrando na sua casa através dessa live, que o Senhor possa realmente tocar o seu coração. Por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E que o Espírito Santo de Deus possa agora invadir o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir o seu coração, meu irmão que está aí participando conosco. Que realmente a força do Espírito Santo possa entrar na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus adolescentes, né? Você que está participando, que o Espírito Santo de Deus possa agora vir sobre nós. E Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Maria passa na frente. E que Nossa Senhora possa estar realmente conosco, né, nesse momento. Aqui juntos, nesse momento de partilha. Precisamos rezar. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Depois, no final, a gente faz um momento para a gente fechar esse momento dessa live, viu? Fica aí com a gente para a gente rezar junto no final, né, amor? Isso mesmo. Vamos de partilha. E vamos de partilha, né? E nesse tempo, né, Michael, como a gente viveu assim, momentos difíceis nessa evangelização, né, irmão? Eu não sei, aí na sua cidade já voltou o grupo de oração? Não, na minha cidade não. Aqui, por incrível que pareça, agora que a pandemia chegou assim com mais força, né? Cidadezinha do interior, ficou muito tranquilo na hora que tudo começou a voltar, né? Os casos aqui estouraram. Mas louvado seja Deus, né? Aqui foi no final. Assim, já está começando os casos agora, né? A gente está caminhando pro pico, né? Mas estamos combatendo aí. Mas aqui, desde que parou, infelizmente, nem grupo de oração, as missas que voltaram tem pouco tempo. E mesmo assim é muito restrito. Assim, as missas estão bem restritas. A gente está tendo essa luta aqui. Eu vi que no seu casal lá, você colocou de máscara, tudo tampado. Então, no casório foi bem restrito mesmo.
Assim, eu falo que foi uma graça especial, assim, um carinho muito grande do padre, né? Ter autorizado a gente casar. Assim, ele estava indo embora, o padre, ele foi transferido nessa pandemia, né? Então foi o último casamento dele, ele fechou a missão dele aqui na paróquia com chave de ouro. Foi o último casamento dele. E ele foi, assim, de um extremo carinho conosco, né? Assim, foi muito companheiro, nos acompanhou, eu e a Carla, durante o tempo que ele esteve aqui na cidade, né? Sim, foi um padre, assim, que o que a gente precisou dele, ele sempre esteve ali. Então, eu louvo e bendigo a Deus pela vida dele. E esse incentivo também, né? Ele poderia ter dito não, pandemia, vamos esperar mais um pouco. Não, mas ele foi super carinhoso com a gente, autorizou. A gente seguiu os devidos cuidados, né? E deu tudo certo. De máscara, não podia tirar a máscara. A gente acompanhou a live. A gente teve a graça, né, de ser transmitido. Foi assim. Pra gente foi uma alegria, porque a gente pôde ver o carinho dos irmãos, né? Porque a gente sabe que tinha gente de vários estados acompanhando, a gente viu lá nos comentários. E dentro do estado de Minas também, que é quase o outro estado, né? Minas Gerais é muito grande, né? Então, assim, a gente pôde ver o carinho mesmo dessa família que é a Renovação Carismática, né? Porque quando a gente falou assim, não, vamos casar, o padre autorizou, a primeira coisa que a gente perguntou, ele pode ser transmitido? Ele pode. Eu falei, não, porque tem uma família por trás aí me esperando. É verdade. E foi lindo sua celebração. Foi uma grande bênção de Deus, né? Ver mais esta família nascendo, né? Uma nova família carismática. Então, louvado seja Deus, né? Por esta graça, Verdade. né? E Deus abençoe muito sua família, viu, meu irmão? Amém. Muito Ó, tem obrigado. irmã partilhando, ó, o casamento foi lindo. E vocês também tiveram a graça de casar o filho essa semana, né? Foi. Pois é, menina, você vê, né? Foi também uma experiência maravilhosa, irmão. Assim, a gente nunca imaginou, né, que seria assim, mas ele já sentiu vocacionado muito cedo também ao matrimônio, né? Eles namoraram bem assim desde a adolescência e já era um namoro assim muito firme e que eles já estavam caminhando já há quase 6 anos. Então, assim, era muito certeza que eles queriam essa confirmação. E foi um momento muito lindo para a gente como pais, né, amor, viver essa experiência, né, de cortar o cordão para deixar que ele, né, agora se torne uma nova família, né? É alargar a nossa tenda para que a nossa família cresça, mas ao mesmo tempo ele construa a sua própria. A Rosimeire também está confirmando, né? Foi lindo o casamento dos seus filhos. Ai, obrigada, Rose. Eu tô achando o Michael vai virar transmissor de casamento, viu? Porque é verdade. Se essa moda pega, hein? Essa moda pega. Mas, irmão, e a gente assim queria que você falasse um pouco, né, do ministério para as crianças e adolescentes, né? Como que é essa experiência, né? Nós tivemos essa graça de durante um ano nós ajudamos aqui na nossa comunidade no ministério para crianças e adolescentes. Oh, que benção, hein? A gente dirigiu um grupinho de oração, né? Eu vesti de palhaço, punha nariz vermelho, punha toquinho, vestia o macacão com as cores, né, do querido, né? Vestia. E a Lu também vestia também. Eu, né? assim, então... sempre fui apaixonada, porque o coração de criança é um coração fértil, né, irmão? Então, assim, sem dúvida, eu queria que você partilhasse um pouco sobre a alegria que é esse ministério e como foi viver durante essa pandemia, essa situação, assim, de como que a gente conseguiu, vocês conseguiram atingir a evangelização mesmo nessa situação de pandemia? Então, para começar a falar, eu já quero, assim, cumprimentar os adolescentes, né, que estão nessa live aí.
daqui da minha cidade. Louvado seja Deus pela vida de vocês. É uma alegria tê-los aqui acompanhando. E a pandemia ela chegou de repente, né? Não era algo assim esperado, né? A evangelização do Ministério de Crianças, eu vou falar que nesse tempo sofreu muito. Por quê? A gente sabe que um adolescente, um jovem, ele já tem o smartphone na mão. Ele já consegue pesquisar o que ele quiser. Aí entra o papel da família. Por quê? Os grupinhos de oração passaram a ser online. Então, a família, ela precisou estar unida com o smartphone na mão para levar esse grupinho de oração para as crianças. E foi um tempo assim que a gente teve muita dificuldade para chegar. Por quê? A gente sabe que a criança, ela gosta de um celular. Só que o desafio de levar esse grupinho de oração para essa criança foi muito grande pela questão de interagir com a criança. Porque quando você está no presencial, é muito fácil você interagir com a criança. Você que é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda e você vai chegar ali muito facilmente. É uma evangelização mais fácil. Mas quando você parte para a tela de um celular, você não sabe a reação daquela criança. Então, se tornou mais difícil a evangelização do Ministério para Crianças. Foi um desafio, né? Como para todos os ministérios, creio que foi para todos os ministérios, mas foi um desafio grande. E até para São João mesmo, né? Minha cidade natal, onde que a gente tem um grupo de oração dos adolescentes, foi um desafio. Por quê? A verdade mesmo, você competir com uma Netflix, você competir com um desenho, é complicado. Então você precisa ter algo eficaz. Eu creio assim, eu tenho assim escutado de muitos professores têm tido essa dificuldade de dar aula online. Imagina você fazer uma evangelização online. Eu já falo até para os evangelizadores que estão acompanhando essa live que precisa ter muita intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é dinâmico. Então a gente precisa ter muita intimidade. Porque a gente foi um momento de muita graça. Para a minha cidade, essa pandemia foi um momento de muita graça. Porque a gente pôde ter pregadores de outros estados pregando para a gente. A gente teve aqui a pregação da coordenadora nacional do ministério. A gente teve a pregação da irmãzinha, que é coordenadora das freiras, né? O coordenador nacional pregou para a gente. Então, a gente teve, assim, para a gente foi muito bom, porque a gente teve essas graças. Mas para a criança foi uma luta. E muitas vezes, os grupos de oração para as crianças eram divididos com os grupos de oração para os dos pais. Então, a gente caía naquela tecla. E aí, o pai vai deixar a criança ver ou o pai vai escutar o grupo de oração? Porque os dois precisam beber. Mas e aí? Verdade. Então, teve essa luta ainda. Mas a gente não desistiu. O ministério ainda está aí firme, evangelizando. Os grupinhos de oração cada vez melhores, com mais conteúdos. Então, eu tenho assim, só louvar e bendizer a Deus. Se precisamos aprender uma nova forma, né? Foi o tempo. Então, louvado seja Deus. Porque assim, é como você falou, irmão, foi um desafio, acho que para todos nós. E a gente teve que reaprender um novo jeito de evangelizar. Porque eu acredito que muitos de nós, a gente não tinha nem assim conhecimento técnico de mexer para fazer uma live, para fazer uma transmissão. Né? A gente não tinha nada disso, né? Se bem que muitas fotos, muitas de biquíni, pode fazer muito, né? Agora, só fazer selfie, né? Aí na prática mesmo, né? Como você mesmo disse, de evangelizar, até para nós mesmo, né, Mike? Foi algo novo, de se reinventar. É aquilo que você falou. A gente tem que ter uma intimidade muito grande realmente com o Espírito Santo para que a gente possa nos dar cada vez mais ideia. Porque essa questão da criança, realmente,
presencial, como a gente já fez muitas vezes, tem dia que às vezes é uma luta. Difícil. É difícil, porque você precisa se desdobrar muito para poder chamar a atenção da criança, até para falar algum tema sobre da Bíblia, ou evangelizar com fantoche, né? E na questão das lives, realmente aí eu penso que, né, quem faz, né, igual a gente tem os nossos, né, a Eliane tá aí. Aqui a gente tem a nossa coordenadora do nosso grupo de oração, está participando, alguns aqui que também são do GOI, né, do Ministério para as Crianças, e é uma gracinha, você tem que ver que a gente tem os Pequeninos da Luz, e eles têm um Instagram, e é lindo, você tem que ver o esforço que elas têm feito para que realmente a evangelização chegue, tem, né? Tem que quase que plantar bananeira ali. Para chamar a atenção, né, das crianças e para que elas compreendam aquilo que o Senhor quer dizer para elas, a palavra de Deus tocar o coraçãozinho delas. Sim. Então, realmente é desafiador. E uma outra questão, assim, é a escola, né? Porque a escola passou a ser online também. Então, uma criança, dependendo da hora, já está cansada, já nem quer saber de celular mais. Então, se tornou uma verdadeira luta. Assim, louvado seja Deus, porque, por um lado, foi bom, assim, todo esse reboliço, porque a gente aprendeu que sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo fica inviável a evangelização, né? Então, por um lado, a gente aprendeu coisas boas, né? Vivemos o tema desse ano na renovação, né? Na prática. E na marra. Na marra. Assim, para o Ministério das Famílias, foi também muito doloroso, porque o Ministério das Famílias no estado de Minas Gerais, em especial, é um ministério que estava assim, em ascensão em algumas dioceses. E fase de implantação até em algumas dioceses. E o trabalho, assim, o nosso primeiro trabalho, o carro-chefe, é a visita de consagração dos lares, né? Então, assim, e com a pandemia, né, tudo ficou impedido, né? Então, a nossa primeira missão, né, que é esse porta a porta, é visitar as famílias, é fazer essa consagração, é acompanhar essas famílias, o atendimento de casais. Então, tudo isso ficou inclusive parado, até né? os retiros, encontros, os retiros, né? Muitos retiros este ano, estávamos marcados retiro para casais, né? Não só as formações, mas os retiros mesmo de espiritualidade, né? Acampamentos para casal. Então, assim, foi realmente, inicialmente foi muito frustrante. Mas, né, porque essa é a nossa primeira missão, né? O carro-chefe do Ministério para as Famílias. Mas Deus é maravilhoso. E Ele sempre nos dá outros caminhos, né? Para que a gente possa manter a evangelização. Inclusive, a Desi está colocando aí, né? Que, deixa eu até voltar aqui. Ela fala do resgatando nossa identidade através desse esforço. Porque realmente, mesmo que pensa assim, agora a gente não tem como fazer mais nada, vai parar a evangelização de forma alguma. Não pode. É aí que realmente a gente teve que resgatar essa nossa identidade, o carisma nosso, como renovação carismática através do Espírito Santo, que você disse, Mike, para nos dar novas vontades de ir atrás e reinventar e fazer algo novo. Né? Não podemos perder almas, né? E Deus nos deu a graça de vivermos muitos grupos de oração para a família, né? Então, muitas dioceses, né, que já tinham os grupos de oração especial para a família, que acontecia, né, todo último, no última semana, né, do mês. Então, esses grupos foram se multiplicando, né? Para que o ministério chegasse mais perto daquele grupo de oração. E é lindo perceber que em algumas dioceses que não tinham ministério para as famílias, começou a despertar através das lives, dos grupos de oração para a família. Então, assim, a gente não entende os propósitos de Deus. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, mas Deus, né, foi modificando
e aconteceu conforme a vontade do Senhor. Uma coisa que o Michael comentou, né, aqui, por exemplo, para a live do grupinho de oração das crianças. A família tinha que sentar junto até para estar acompanhando ali, para estar motivando. Não, filha, ela é gracinha, ela vamos fazer o que o dirigente está pedindo, né? E da mesma forma, aqui que a Luciana falou, depois tinha a live dos grupos de oração para as famílias. Que aí a família toda de novo se reunia de frente ao celular para participar de um grupo de oração voltado para as famílias. Então, toda uma interação entre pais e filhos. Realmente. Na verdade, eu acredito que no início, a Rose até comentou que a Rose é lá da Diocese de Leopoldina, né, amor? Acho que é Leopoldina. Não, confirma aí, Rose. Confirma aí, Rose. Acho que é isso, isso mesmo. Próximo a nós aqui, a Diocese Juiz de Fora. E ela lembrou bem que, assim, no início, eu acho que o Senhor quis que nós voltássemos para a nossa própria família. Porque mesmo como evangelizadores para famílias, mas muitas vezes a nossa casa... confirmou, sim. Sim. A nossa casa estava um pouco descuidada. Então, Deus nos fez voltar para nossas casas. Eu lembro que na primeira reunião nacional que nós participamos do Ministério para as Famílias, teve uma visualização mostrando que as nossas imagens estavam empoeiradas. E muitas vezes as nossas Bíblias estavam empoeiradas. Na mesma página lá estava até marrom. Né? Então, mostrando que muitas vezes, mesmo nós evangelizadores, estávamos cuidando de fora, da família das outras pessoas, mas a nossa casa estava um pouco descuidada, empoeirada, estava precisando de cuidado. Né? Teve uma visualização de uma cozinha muito bagunçada. Sabe quando a cozinha está bem bagunçada mesmo? Nossa, mãe. E fica lá de um dia para o outro aquela cozinha bagunçada. E aí a imagem que o Senhor deu era essa. Organiza a sua casa. Né? Volta para a sua casa, organiza a sua casa para que você possa evangelizar. E vocês falando do Ministério para as Famílias, né? Como eu havia dito, não há ministério para crianças, é um ministério para famílias. Porque a gente chega no grupinho de oração, quando era presencial, era toda semana. Uma vez por semana, 2 horas ali, que a gente fazia aquele trabalho de evangelização. Mas a maior parte era dentro de casa. Se um pai e uma mãe não educar a criança na fé, infelizmente vai ficar muito difícil. Então, o cenáculo, ele tem que acontecer dentro de casa. O grupinho de oração ele é só um complemento, né? Mas o cenáculo verdadeiro ele tem que acontecer dentro de casa. As nossas casas precisam ser cenáculos de Jerusalém. Precisam ter esse fogo de Pentecostes, né? Então, é um tempo assim que creio que Deus ressuscitou muitos cenáculos. Com certeza. Eu creio. A Michelle estava partilhando, né? Quanto ela estava precisando desse tempo com os filhos. Olha para você ver, né? Outra irmã partilhou, né? Nós voltamos a ser igrejas domésticas, né? Sem dúvida. E tinha se perdido isso, né? De voltar, de ser igreja doméstica, dos pais catequizar os filhos, não deixar só para o catequista, não deixar só para o grupinho de oração das crianças, mas a gente, como pais, voltar a catequizar nossos filhos, né? A rezar o terço com eles, a ensiná-los, né? A rezar, a participar da missa, nem que fosse online, né? Porque de jeito, né? Tinha que ser tudo online, né? Então, realmente foi algo assim que mexeu muito com os nossos ministérios, eu acredito. E o Senhor tem um propósito para isso. Eu acredito que Ele quer nos ensinar muito ainda, Mike, com tudo isso, com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, não é verdade? Sem dúvida. Por quê? A gente faz o nosso trabalho, né? A gente faz o trabalho de evangelização, monta. Mas muitas vezes, a criança, quando chega em casa, ela quer contar para o pai, ela quer pregar para o pai o que ela viveu naquele grupinho de oração. E se o pai tiver a abertura de coração
para escutar aquela criança, eu tenho certeza que ela será uma grande força para a renovação carismática no futuro. E não agora, né? Porque uma criança ela consegue evangelizar a outra. Uma evangelização bem feita, ela gera frutos. E arrasta, né? Uma criança, ela pode converter uma família. Então, esse tempo de pandemia foi mesmo esse resgatar a identidade para nós. Resgatar a nossa força de carismático, né? Essa essência. E a gente tem visto que, assim, eu tive a graça de estar pregando, eu e a minha esposa, a Carla, está pregando num grupo de oração para famílias. E... Já começou, hein? Casou, o Leite tem acompanhado a gente aqui, Ana Paula. Ano que vem, você muda de ministério. Rezemos. Mas a gente pôde ver, assim, alguns adolescentes, algumas crianças acompanhando e testemunhando, né, a graça de ver um tio do cantinho, né, o tio do ministério lá. Até um irmão que levou a gente, né, que buscou a gente, ele mandou a foto do sobrinho dele, mandou assim, olha lá, ó, aquele tio do querigma, mandou as cores do querigma embaixo. Então já fez aquela relação do Ministério de Criança com o Ministério para Famílias. Então a gente vê que é necessário essa junção, sim, de um caminhar perto do outro e essa força, né, que os dois têm juntos. É verdade. A gente já testemunhou de verdade, assim, quando nós estávamos mais atuantes no Ministério para Crianças e Adolescentes, nós já pudemos, assim, testemunhar uma criança, assim, que era bem, assim, muito difícil mesmo, assim, de temperamento difícil, de comportamento difícil, assim, ser transformada, né, no grupinho de oração para as crianças, ser trabalhado o seu coração de tal forma que arrastou os pais. Por fim, que chegava dia, a mãe dele falava comigo, que ela falava assim, que tinha dia que ela não queria ir no grupo de oração, que ela estava cansada. E ele falava para ela, não, mãe, nós temos que ir, eu não posso faltar no grupo. O Ivan compartilhou também, ó, que já viu crianças trazerem os pais para o grupo de oração. No nosso, também da mesma forma, irmã. A gente também teve essa experiência também, né? De ver e ela falava, Luciana, ele não me deixa faltar. E à medida que ela foi vindo, ela também foi sendo curada. Ela, o esposo. Então, assim, como é maravilhoso isso, nós percebemos que pode acontecer de várias formas, porque é isso que você falou. O Ministério para a Criança e Adolescente, o Ministério para as Famílias, eles têm que trabalhar nessa conexão, né? Porque nós precisamos cuidar dos pais, que muitas vezes precisam desse cuidado, sim, né? De cuidar, zelar do seu casamento, do seu matrimônio, porque as crianças depois refletem isso também, né? Desse relacionamento dos pais, né? Então, é maravilhoso a gente ver esses testemunhos, né, amor? É o futuro, né? Então, você falando do futuro, eu ia completar aqui agora. Ele é um futuro presente. Por que Satanás tem batido tanto nas crianças? Porque essa geração, ela será uma geração muito frutuosa do Espírito. É uma geração que terá muita intimidade. Eu tenho a graça de acolher frutos da evangelização de crianças e adolescentes. Aqui na minha cidade mesmo, né, a gente tem uma serva hoje, que ela começou pequenininha. Tive a graça de evangelizar ela, e hoje ela está servindo no mesmo ministério que eu. Assim, tá junto, né, servo. Começou pequeno. E é uma bomba para o inferno. Como outros adolescentes, né, que já estão caminhando conosco, que são uma bomba para o inferno. Por isso que Satanás tem tentado tanto as crianças e os adolescentes, porque se essa geração voltar para o Senhor, o inferno está perdido, muitas almas serão salvas. A gente teve aí a graça, né, de ver poucos dias atrás
a beatificação de Carlos Acutis, né, um adolescente, que foi um fruto assim excepcional. Demais mesmo. É para mostrar essa força, né, que um adolescente tem. Se ele quiser ser santo, ele pode ser santo. E uma criança, se ela quiser ser santa, ela pode ser santa. Então, é basicamente isso, né? O ministério ele tem uma força muito grande. São as pérolas do Senhor. Entregue aos pais, né, para cuidar. É verdade. E é assim, realmente, essa questão que você falou da internet, né? É uma coisa, realmente é uma faca de dois gumes, né? E a gente precisa ter muito, muito discernimento do Senhor para que a gente saiba conduzir bem. Porque eu acho que, assim, é como você Sim. falou, o inimigo muitas vezes tem entrado por essa brecha, sabe? Pelo excesso mesmo. Porque hoje é muita informação, os vários YouTubers que tem, né? Que alguns YouTubers parece que eles até fascinam as crianças, né? As crianças ficam, parece que até fascinadas com esses YouTubers, né? Que fazem, né? Conquistam as crianças e a gente fica assim, jogos que assim são às vezes jogos difíceis, né? E você saber se até onde você pode deixar, até, né, como pais, né? Qual que é realmente a gente ter o discernimento de saber até onde é uma brincadeira saudável, o limite de tempo, né? Hoje existe até na Associação Internacional de Pediatria, já existe uma regra de horário, né, para uso Sim. de celular, né? E muitos pais nem se preocupam, né, com isso. Então, como que o Ministério das Crianças tem visto essa questão, assim? Porque nós, como pais, a gente fica muito preocupado, né, amor? Então, a gente tem orientado em ser lives não muito prolongadas, né, para as crianças. A gente tem orientado ser coisas rápidas, igual muitas dioceses têm gravado vídeos de 5 minutos. Por quê? Por conta do que eu falei para vocês, que a criança já não está aguentando ficar muito tempo mais. Por quê? Ela já fica quase 5 horas assistindo uma aula. Depois ela vai mexer no joguinho dela. Na hora que chega o final do dia, ou ela vai distrair com outra coisa, ou ela já não quer nem saber muito mais do grupinho de oração. Então tem que ser algo objetivo que vai atrair aquela criança. Algo objetivo centrado. Tem grupinhos de oração que estão prolongando um pouco mais. Louvado seja Deus. Cada diocese ela vai olhar de uma forma, porque nem todas as dioceses são iguais, né? Cada diocese ela tem uma realidade, um jeito. Mas os grupinhos de oração têm sido mais centrados. Têm sido mais direcionados. Mas é essa questão. Infelizmente tem muitas pessoas a serviço de Satanás para tirar as crianças do reino de Deus. E sobre você falar da questão dos horários, a gente teve uma formação o ano passado no Rio de Janeiro que foi falar dessa questão dos horários. Se eu não me engano, uma criança ela consegue ficar assim focada 5 minutos, que foi falado, 5 a 10 minutos, eu não me recordo o tempo preciso, focado num celular, assim, sem mexer, né? O joguinho, ele interte por horas, porque ele vai mudando de fase. Mas algo que não tiver isso, algo que não tiver interagindo com ela, ela vai levantar o celular para cima, né? Passar a tela para cima e acabou. Ali se perdeu uma alma naquele momento, né? Uma chance de evangelização. Então, o Ministério de Crianças tem trabalhado isso, ser mais direto, pregações curtas e centrado, para a gente tentar chegar, né, nos corações. E o Ministério para Famílias, como tem feito esse trabalho, irmã? Então, a gente tem vivido uma grande luta, né? Como eu disse, assim, nosso foco tem sido os grupos de oração para as famílias, mas nós temos colhido muitos frutos, né?
realmente, como eu te disse, nós tivemos uma graça numa diocese, que eu posso até partilhar aqui, uma diocese de Uberaba, que é uma diocese que nem tinha um ministério para as famílias, né, amor? E a gente conseguiu fazer através de uma live, né? Um grupo de oração para as famílias, e a diocese se apaixonou, né, por aquele ministério, né? Inclusive, nesse convidação a gente pôde pincelar um pouco o que é realmente o objetivo do ministério. E ali, ao vivo, eu quero saber mais, como é que faz para colocar esse ministério aqui da minha diocese? Eu quero... Então, assim, Deus assim, é maravilhoso, né? E através também, como nós achamos essa necessidade de ter o Instagram, né? Hoje a gente está no Instagram, né? Também do Ministério para as Famílias, porque era uma forma da gente conseguir aproximar das pessoas da diocese, de motivar, né? O Instagram seria mais de uma forma motivacional, de motivar, de estar assim, levando a palavra de Deus, né, da maneira que a gente conseguiria nesse tempo, né? Por causa de tudo que estamos impedidos, né, de fazer. E buscando sempre nos colocar também à disposição daqueles casais e aquelas famílias que estavam passando por dificuldade. Porque nesse tempo de pandemia, muitas famílias, muitos casais, né, amor, passaram por muitas dificuldades, mesmo de relacionamento, por estar às vezes até mais junto, né? Porque às vezes o problema está dentro de casa, mas como a gente tem que trabalhar e às vezes ir para a igreja, e o problema permanecia lá, voltava para casa, dormia, o problema estava lá. Mas como teve que ficar dentro de casa mais, aí o problema estava lá, dentro de casa, e tinha que resolver. E aí, com isso, né, muitos casais realmente tiveram muitas dificuldades. Porque aí o que aconteceu? O diálogo, às vezes, fica só na superficialidade. Não tinha um diálogo profundo. E aí precisou de conversar mais, dialogar mais, porque estava bebendo um olhando para o outro. Porque muitos casais falaram assim, nossa, a pandemia trouxe uma crise para o casamento. Não, não foi a pandemia. A pandemia apenas fez com que aquela crise viesse à tona, né? Aquele problema fosse exposto, né? Então, muitos casais, assim, nos procuraram passando essas dificuldades, né? Mas, assim, dentro do possível que a gente pôde ajudar, que a gente pôde rezar juntos, né? E o Senhor foi mostrando os caminhos, né? Que cada família, que cada casal poderia realmente direcionar para que juntos a gente lutasse e passasse por essas tribulações, né? Porque foram grandes tribulações nesse tempo de pandemia. Mas louvado seja Deus, né? Estamos firmes. E né? Aqui agora, a gente ficou quanto tempo de geração fechada? A gente voltou segunda-feira agora. Sim, nós ficamos desde março. Desde março que a gente estava sem grupo de oração. Sem grupo de oração. Presencial. E segunda-feira foi o primeiro grupo de oração, depois de tanto tempo fechado. Vocês já voltaram? Né? Que louvado seja Deus, que benção, hein? Mas com restrição. Só 50 pessoas, vamos separado, né? Mas a cancela na cara tem que estar. A cancela na cara, a máscara. Mas graças a Deus voltamos. Então, assim, aos poucos, em algumas cidades do estado, já estão voltando os grupos de oração, né? Com todos os cuidados, né? Mas o Ministério para as Famílias, né? Tem tido ainda esse cuidado por causa dessa questão das visitas, né? Porque ainda é algo que aproxima muito. Então, eles estão pedindo ainda que a gente tenha esses cuidados, né, em relação à nossa missão. Mas estamos aí, firmes e fortes, né? Rezando muito para que logo, logo isso tudo passe e a gente possa voltar, né? Toda força à nossa evangelização. Porque esse ano até o ENF vai ser online, né, gente? E partilhando um pouquinho do Ministério para Famílias, né? A gente aqui tem uma intimidade muito grande, né? Principalmente o Ministério, o Adolescentes, né? A gente caminha muito próximo com o Ministério para Famílias. A gente teve a graça até do Leidson e da Ana Paula estarem falando para os adolescentes, um pouquinho da vocação ser família, né? Esse chamado ao matrimônio, né? Foi um momento assim de... Eu falo que eu fiquei
muito contente. Tinha se casado recentemente e pude rir muito. Eles são, nossa, gente fina demais. Então, uma E bênção de assim, Deus. Eles estão aí participando. Eles estão participando conosco. então, assim, para a gente foi uma alegria muito grande ter recebido eles, né? Eles terem partilhado um pouquinho da vida deles, um pouquinho desse ministério. Então, assim, é louvar e bendizer a Deus por esse ministério, porque Deus ainda vai agir muito através de vocês, eu tenho certeza. Amém. Assim seja, eu tenho certeza, realmente. Eu acredito que o Ministério para Criança e Adolescente, o Ministério para as Famílias dentro da renovação, tem esse papel mesmo de zelar, né, daquilo que é primícia, né, que é o nosso lar, a nossa igreja doméstica, né? Zelar e cuidar daquilo que é muito precioso, que é aquilo que o Senhor nos deu, né? A nossa casa, o nosso lar é a nossa primeira vocação, né? Então, assim, cuidar dos filhos. Então, isso é uma grande graça do Senhor. Eu vejo ainda mais ainda de cuidar do amor de um para com o outro, de esposo para esposa e de pais para com os filhos. Porque Sim. o amor é que permanecerá, o amor é que supera tudo. Né? Você pode ficar sem casa, pode ficar sem carro, pode ficar sem os bens materiais, mas o amor é que tem que prevalecer. Então, é uma coisa que realmente, na questão dessa pandemia, nos fez refletir e nos leva a refletir ainda, você que está nos vendo. A gente tem que cuidar muito do nosso amor, porque é ele que tem que permanecer. Porque é ele que vai nos levar para Deus. Porque se eu me amo, Deus está me amando. E da mesma forma eu amo, se eu amo minha esposa, Deus está ali amando a gente. Se a gente ama nossos filhos, Deus está junto conosco. Sem dúvida. E eu tenho um carinho muito grande pela vida de santos, né? Eu gosto de ler sobre a vida de santo. E vocês partilhando um pouco, eu lembrei da vida dos pais de Santa Teresinha, né? Uma família santa, ela gera filhos santos. Então, se os pais estão buscando a santidade, pode ter certeza que os filhos colherão a santidade também, né? Eu acho que dela, os irmãos, a maioria era freira, era padre, eram 7, não era? Eu acho que era tudo irmã. Eu acho que tudo virou freira. E padre, todas elas viraram. Teve padre. Também. No filme, no filme aparece só as irmãs, no filme dela. Não aparece os irmãos, não. Eu acho que ela não teve filho homem, não. Mas não, né? Eu sei que tudo seguiu a vocação religiosa. Tudo foi no caminho assim bem estreito. Irmão, você acredita que o nosso tempo está quase acabando? Nossa, passa rápido, né? Voou essa hora, nossa, uai. Louvado seja Deus. A partilha, quando é boa, ela vai rápido, né? Boa. Nem vi essa hora passar. Que bênção. Então vamos rezar, irmão, porque senão acaba a nossa live, né? Nem despede do povo. Verdade, vamos lá. Vamos rezar então, pedindo mesmo que o Senhor abençoe todos vocês que estão participando dessa live, né? Do Ministério. Inclusive, eu quero colocar o nome da Marli. A dona Marli. Está pedindo pela família dela, pelo esposo, o Edilson. Então, desde já, eu quero convidar todos vocês que estão conosco para que suas intenções agora, né? Desde já também, Michael, coloca aí também as suas intenções aí, né? O ministério. Né? E pedir que o Senhor cuide de nós, a nossa missão, o Ministério para as Famílias, a missão do Ministério para Crianças e Adolescentes. Que a cada dia o Senhor nos ensine nessa missão o que a gente pode fazer de melhor para alcançar os corações, para realmente revestir do Espírito Santo de Deus cada criança, cada adolescente, cada mãe, pai, esposa, para que todos nós possamos viver verdadeiramente essa força do Espírito Santo de Deus.
Por isso vem, Senhor, derrama a tua graça sobre Derrama, nós. Senhor, sua graça sobre cada um de nós. Derrama, Espírito Santo, te pedimos. Sobre a família do Toca Maicon, nessa sua hora, esposa, Senhor Jesus. todos os Sobre a adolescentes. família de cada um que está Quero assistindo, colocar Senhor o Ministério Jesus. das Famílias, Peça, o Ministério das Espírito Crianças, Santo. Vai derramando tua graça coordenadores, sobrenatural nessa hora, as Senhor paróquias, Jesus. os Vinde, gerações, Senhor todas as Jesus. pessoas que estão Te conosco, pedimos agora, Espírito Santo de que Deus, vão assistir por essa todas live. as crianças, Senhor Jesus. Quero apresentar também, Senhor, Vinde, ó todos os nossos Espírito Santo vereadores Paráclito. do nosso estado, né? O Mário, o Daniel agora, que o Senhor possa abençoar a missão Vinde, dele, Senhor os Jesus. nossos vereadores estaduais e nacionais, Derrama sobre todos, nós. que o Senhor possa derramar sobre Vinde. uma graça, teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Te pedimos pais, nessa hora, Senhor filhos, Jesus. e evangelizadores Vinde, Senhor da renovação carismática católica Puxira do la bandera Brasil, la candra la bandera la. principalmente de Minas Gerais. Hoyera la bandera la candra la bandera la bandera la yela bandera la candra la bandera la bandera. Hoyera la bandera la candra la bandera la yela bandera la candra. Puxira la bandera la candra la bandera la yela bandera la. Vai curando, vai libertando, Senhor. Hoyera la bandera la candra la bandera la bandera la bandera. Unção nova para cada um de Hoyera nós. la bandera la bandera la bandera la Na bandera. frente dos ministérios. Dai-nos forças. Hoxira la candra la bandera la yela bandera la candra la bandera. Vinde, Espírito Santo de Deus. Hoxira la bandera la yela bandera la. Hoyera la bandera la candra la bandera la bandera la yela bandera la sila bandera la candra la. Toca, Jesus. Hoyera la bandera la candra la bandera la bandera la bandera. Hoxira la candra la yela bandera la bandera. Hoyera la bandera la bandera la candra la bandera. Ai, era la bandera la shira la bandera. O Espírito de Deus é quem vai me conduzir. Conduz-nos, Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é quem vai me conduzir. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus é quem vai me conduzir. Peça isso, Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem vai me conduzir. É quem vai me conduzir. Xalaiá, xalaiá, Amém. Amém. Essa musiquinha a gente cantava no grupinho das crianças. Louvado seja Deus. Irmãos, já me despeço de vocês. Foi uma alegria muito grande ter vocês aqui. Louvado seja Deus. Poder partilhar um pouquinho do Ministério para Crianças e aprender um pouquinho do Ministério para Famílias, né? Que alegria para mim. A alegria foi toda nossa. A gente está morrendo de saudade da gente poder se encontrar, né, irmão? De novo nos encontra aí. Né? Nos encontrar. E foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que participou conosco, né? Nesse momento dessa live, nesse momento de partilha, na verdade, né? E foi uma grande alegria para nós, né? Eu creio que deve ficar salvo, né, Magda? Deve ficar salvo aí Sim. No Minas. E, gente, vamos divulgar, vamos compartilhar cada vez mais, né, essas lives de conhecimento, de partilha, para que a gente possa juntos rezar novamente e juntos aprender de novo também. Verdade. É verdade. Uma grande alegria, viu? Deus abençoe você, sua família, né? Que Deus realmente abençoe poderosamente esse ministério de crianças e adolescentes que nós também amamos do fundo do nosso coração. Amém. Amém. O povo de Deus vai se encerrar. Deus abençoe. Beijo, um abraço, Mike.
Quem sabe em breve nos veremos no Ministério para Famílias. Rezemos. Tô te esperando. Onde tem família, tem alegria. Onde tem criança, tem chama. Tem chama. Louvado seja Deus.